Olá pessoal, boa tarde. Bora começar mais uma aula do projeto ESA Eu Vou Passar. E hoje nós vamos resolver algumas questões de provas antigas, tá? Como nós fizemos da última vez. Eu sou o professor Cleiton Gonçalves e quero te ensinar matemática para passar, tá? E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que eu postarei aqui no canal. E não se esqueça que toda terça e quinta às 16 horas eu estarei aqui ao vivo com vocês para falar de algum assunto muito importante que vai cair na prova da ESA. Tá legal, pessoal? Então vamos começar? Vamos embora? É o seguinte, então hoje eu selecionei algumas questões que nós vamos trabalhar, questões anteriores, né, da ESA. Como eu vou seguir o mesmo protocolo que eu fiz da última vez, tá? Então vamos começar. Primeira questão, ESA 2013, tá? Fala assim, ó: um pelotão está formado de tal maneira que todas as N filas têm N soldados, tá certo? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, fila 1, fila 2, fila 3, etc, etc, tá? Até uma certa fila N. Então, em cada fila, eu tenho N soldados. Então, aqui eu tenho N soldados, aqui eu tenho N soldados, aqui eu tenho N e aqui eu tenho N. Então isso vai dar um total, ó, no total nós teremos quantos soldados? Vai ser N mais N mais N, quantas vezes? N vezes, né? Então quando você pega um número e soma por ele mesmo N vezes, isso é a mesma coisa que pegar o número e multiplicar por ele, né? Então vai ficar N ao quadrado, ó. Esse é o número de soldados, tá ok? Isso inicialmente, tá certo? Tenho N filas de N soldados. Aí, olha só, o programa fala assim, ó: 300 soldados se juntam a esse pelotão, ou seja, o pelotão inicialmente possui N ao quadrado soldados. Agora, na fase 2, né, que é após esses 300 entrarem no pelotão, nós passaremos a ter quantos soldados? Tínhamos N ao quadrado e agora vão se juntar a esse pelotão, ó, mais 300 soldados. Então esse aqui é o total de soldados agora, tá bom? Total de soldados na fase 2. Na fase 2. Tá ok? Bom, aí ele fala assim, ó: 300 soldados se juntam a esse pelotão e a nova formação tem o dobro de filas. Olha só. Então, quantas filas nós teremos? Tá, o dobro de filas, ó. Inicialmente tínhamos N filas, né? Agora passaremos a ter quantas filas? Fila 1, fila 2, fila 3, etc, etc. Ó, fila N, depois vai vir a fila N mais 1, etc, etc, até chegarmos na fila F de 2N, né? Teremos agora 2N filas, certo? Número de novas filas. Sendo que, ó, cada uma das filas, porém, com 10 soldados a menos. Ó, no formato anterior, nós tínhamos N soldados em cada fila, tá? Agora, em cada fila, nós teremos 10 soldados a menos. Então, isso significa que na fila 1, nós passaremos a ter quanto? N menos 10. Na fila 2, N menos 10. Na fila 3, ó, aqui é 3. N menos 10. Na fila N, N menos 10, N menos 10. Até na fila 2N, nós teremos N menos 10, tá certo? Então, qual vai ser o número obtido
Se a gente pegar aqui, ó, N menos 10, que é a quantidade de soldados aqui, ó, em cada fila, e eu vou multiplicar pelo número de filas, tá? Então, vou pegar assim, ó, 2N, certo? Vezes N menos 10, quer dizer, porque aqui tem N menos 10, N menos 10, N menos 10. Então, eu vou somar o N menos 10 quantas vezes? 2N vezes, né? Então, o que vai dar esse total aqui, ó? Esse total vai ser o total de soldados, pô. Vai ser igual ao N ao quadrado mais 300. Tá certo? N ao quadrado mais 300, ó. E aqui, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Quando multiplicarmos aqui, ó, 2N vezes N vai dar 2N ao quadrado. Menos 2N vezes menos 10 dá quanto? Dá 20N, né? Então, é igual a N ao quadrado mais 300. Vamos passar tudo para o mesmo lado, ó. Aqui vai ficar. Vou passar esse N ao quadrado para a esquerda. Aí vai ficar 2N ao quadrado menos N ao quadrado. Então, vai ficar só o N ao quadrado. Menos 20N. E esse mais 300, mudando de lado, ele fica menos 300, igual a zero. Ó. Então, eu obtenho uma equação do segundo grau aqui, ó. Tá certo? Nessa equação do segundo grau, ó, quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C. O A é o coeficiente aqui, né, do termo de segundo grau, então é 1. O B é o menos 20, é quem multiplica o termo de primeiro grau. E o C é o menos 300, é o termo independente, certo? Nós podemos usar aqui, para resolver, descobrir quem é esse N, né? Nós podemos usar a fórmula de Bhaskara, certo? Como é que a gente faz para resolver esse problema usando a fórmula de Bhaskara? Normalmente a gente primeiro calcula o delta, tá certo, gente? Ó, não precisa fazer isso sempre não, estou fazendo só para vocês fixarem essa fórmula, tá? Toda vez que eu faço um problema de equação do segundo grau, eu costumo, né, escrever a fórmula, tá certo? Por quê? Porque assim eu vou fixando isso cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Entendeu? Até me tornar num mestre Jedi da equação do segundo grau. É isso que vocês têm que fazer também, beleza? Todo problema, aparecer uma equação do segundo grau, você escreve a fórmula que você precisa para resolver a equação, tá certo? Então vamos fazer aqui, ó, só substituir agora, ó. O B é menos 20, né? Então, menos 20 ao quadrado dá 400, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o menos 300, que é o C. Tá? Então, vai ficar assim, ó, 400 mais, porque tem menos vezes menos, né? 4 vezes 300 é 1.200, então o delta aqui dá 1.600, tá certo? A fórmula de Bhaskara vai ser como? Ó, de novo, tá estudando? É uma equação do segundo grau? Escreva a fórmula. Ó. Não seja preguiçoso, não. No dia da prova você não precisa escrever mais a fórmula, né? Mas enquanto você estiver estudando, é bom toda vez que aparecer, ó, você escreve a fórmula para você ir decorando essa fórmula ficar cada vez mais na sua mente, tá certo? Então, ó, x vai ser menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. E aqui você pode achar, você vai achar dois valores para x, né? Vamos substituir aqui, ó, menos b. Bom, quem é menos b? Se o b é menos 20, o menos b, quer dizer, vai ser o valor simétrico a ele, então vai ser 20. Aqui eu vou usar mais, tá? Na de baixo, menos. Ó, raiz quadrada de 1.600. Quanto é raiz quadrada de 1.600? Ó, tu vai fazer assim, ó. Quanto é raiz quadrada de 16? É 4, né? E aqui tem 2 zeros, né? Então é 100 isso daqui.
Então é 16 vezes 100, tá certo? Quanto é raiz quadrada de 100? É 10, né? Então isso vai dar quanto? 40. Tá? Raiz quadrada de 16 é 40. Então vai ficar aqui, ó, 20 mais 40 e embaixo, 20 menos 40. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Como o A é 1, aqui vai ficar 2. Ó. E aqui também fica 2. Tá certo? Então, no caso aqui, eu chamei de X, né? Eu chamei de X. É o hábito, né, gente? Chamar toda incógnita, a gente tem o hábito de chamar de X, né? Só que aqui, ó, nessa equação, é N, né? Então é N aqui, pô. Não é X, é N. Tá bom? Não faz diferença nenhuma, mas é só o hábito mesmo. Então aqui eu acho dois valores para o N, ó, possíveis, ó. 60, né, 20 mais 40 dividido por 2 vai dar 30, e 20 menos 40 é menos 20. Menos 20 dividido por 2 vai dar menos 10, tá certo? Como o N aqui, ó, o que representa o N? O N representa o número de filas, né? O número que, pô, não pode ser negativo, tá certo? Então você elimina essa possibilidade aqui, ó. Beleza? O N não pode ser menos 10, né? O N só pode ser 30, ok? Beleza? Aí eu tenho certeza que o problema colocou uma das alternativas, ó, N igual a 30, eu tenho certeza. Por quê? Porque você ia fazer essa conta, né? Na hora você está com pressa, você não presta muita atenção, você chega aqui e marca letra B. Só que você ia errar. Por quê? Porque o problema fala assim depois, ó. Quantas filas há na nova formação? N representa o quê? O número de filas inicialmente, né? Como você dobra o número de filas, quer dizer, a nova formação é essa daqui, ó, a fase 2, tá certo? Então é muito sutil, né? Você está na prova, você erra isso. Então N é 30, só que a quantidade de filas na nova formação é quanto? 2N, né? 2N. Então, 2 vezes 30, 60. Beleza, pessoal? Questãozinha bonita, né? Também. Bom, mas você poderia ter feito aqui, ó. Tá? Eu fiz de propósito isso aqui. Eu fiz essa questão usando a fórmula de Bhaskara só para te lembrar a fórmula, tá, de Bhaskara, que você precisa decorar isso de qualquer jeito, e para te mostrar como faz a raiz quadrada aqui, ó, por exemplo, de 1.600, tá certo? Porque essas propriedadezinhas de raiz vocês acabam esquecendo com o tempo, né? Mas vocês vão lembrar isso, vocês vão se transformar em mestres Jedi, então vocês não vão mais ter problema com isso. Bom, mas qual seria o jeito mais rápido de fazer essa questão aqui, ó? Qual seria o jeito mais rápido? O jeito mais rápido é você fazer por soma e produto, tá? Ó, a equação é essa aqui, né? N ao quadrado menos 20N menos 300. Então, se eu fizesse por soma das raízes, ó, as raízes, como é que a gente calcula a soma das raízes? É sempre o quê? Ó? Menos B sobre A. E o produto das raízes? É sempre C sobre A. Tá decorando isso? Ó, já fiz isso várias vezes aqui, tá? É importante você decorar todas essas fórmulas. Então, ó, a soma menos B. Então, quer dizer, é 20, né? 20 sobre A sobre 1. 20 sobre 1 é 20. E o produto? O produto é C sobre A. Então, é C, que é menos 300, dividido por 1, que é menos 300. Então, você tem que encontrar dois números, tá? Porque a equação do segundo grau, ela vai possuir no máximo duas raízes. Então eu quero dois números sabendo que a soma deles vai dar 20 e o produto dá menos 300. Ó, olha os números aqui. A gente já sabe, né? Que eu já fiz antes. Mas se eu não tivesse feito a fórmula de Bhaskara, aqui não seria muito difícil de encontrar, né? Para dar 300 é 30 vezes 10. Para dar menos 300, um deles tem que ser negativo, né? Então, menos 10 e 30. A soma tem que dar 20. Então, daria para fazer por soma e produto também. Mas eu fiz questão de reforçar
a fórmula de Bhaskara aqui, que você precisa decorar isso, tá ok, pessoal? Então, ó, questão, você fez, achou N, e no final você marca 60, porque é o número de filas da nova configuração, tá? Deixa eu beber meu café aqui. Vamos para a próxima. Vamos aqui para a próxima questão. Essa foi outra de 2013, né? Tem mais uma aqui também, de 2013. Essa questão aqui é uma questão de funções, né? De polinômio do segundo grau, tá? Que é uma função que a gente chama de função quadrática, tá? Ou função polinomial do segundo grau. E temos aqui uma função polinomial do primeiro grau, que é a chamada função afim, tá certo? Bom, a gente vai ver, né? Em alguns dos meus alunos já viram isso, né? Que a função quadrática, ó, quando ela tem um coeficiente positivo, ela é uma parábola com concavidade para cima, tá certo? E a função afim, o gráfico dela é uma reta. Se esse m aqui, o coeficiente, for positivo, ela vai ser uma reta dessa forma, crescente, tá certo? Se fosse negativo esse m, a reta seria um gráfico assim, ó, decrescente, tá? Então esses são detalhes que nós vamos falando, tá? E vocês vão pegando aos poucos isso. O forte aqui da nossa aula hoje é concluir, né, os exercícios que eu fiz, aquele apanhado desde a primeira aula de equação do segundo grau, tá certo? E aqui nós temos um exemplo desse, ó. Ele fala assim, ó, para que o polinômio do segundo grau ax igual a 3x² menos bx mais c, com c positivo, tá? Seja o quadrado do polinômio b de x, que é igual a mx mais n. É necessário que aconteça o quê? Ó? O que tem que acontecer para que o a de x, tá? Para que a de x, essa função quadrática, seja igual ao quadrado de b de x, ou seja, a de x tem que ser igual a b de x ao quadrado, tá? A função a de x seja o quadrado de b de x. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o polinômio a de x, vou escrever aqui, ó, 3x2 menos bx mais c igual, aí aqui eu vou colocar o polinômio b de x, que é mx mais n. Tem que estar elevado ao quadrado, né? Porque ele diz que esse cara da esquerda é igual ao quadrado do outro. Então eu vou escrever isso aqui de novo. E aqui na direita, ó, eu vou fazer esse produto notável aqui, tá? O quadrado de uma soma, né? Então eu pego esse primeiro, elevo ao quadrado. Então quanto vai ficar mx ao quadrado? Vai ficar o quadrado do primeiro, então vai ser m ao quadrado vezes x ao quadrado, tá certo? É propriedade de potência, tá, gente? Propriedade de potência. Só lembrando aqui para vocês, ó, quem tiver esquecido isso, ó, a propriedade de potência que eu estou usando é essa daqui. Imagine que eu tenha dois números, tá? A vezes B, e eu estou elevando esse produto a um expoente aqui qualquer. Vou chamar de, sei lá, y. Quanto vai dar isso? Ó? Isso daqui vai ser igual a A elevado a y vezes o B elevado a y, tá? Você tem que elevar os dois aqui dentro, que estão dentro do parênteses, tá? Ao expoente. Então, aqui no caso, é mx ao quadrado. Então, é m ao quadrado vezes x ao quadrado. Mais, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro vai ficar 2mx, né? 2mx vezes o segundo, que é
n. Eu só vou fazer aqui uma alteração, ó. Eu vou trocar o x e o n de lugar, tá? Porque a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Para ficar mais elegante, eu coloco assim, ó, mais bonito, eu coloco o x depois aqui, ó, tá? Bom, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar n ao quadrado. Perfeito? Bom, eu vou comparar agora, eu tenho duas aqui, ó, duas funções aqui, ó, do segundo grau, né? Essa da esquerda, tá? Que aparece aqui, ó, 3x ao quadrado, e da direita que aparece m ao quadrado x2, ó. Quando que esses dois serão iguais? Ué, esses dois serão iguais, primeiro, se o m ao quadrado for igual a 3, concorda? Polinômios são iguais se, né, os seus coeficientes de mesmo grau forem iguais. Então aqui o 3 tem que ser igual a m ao quadrado. E aqui, ó, quem é o coeficiente de primeiro grau aqui, que multiplica o termo de primeiro grau? É o menos b, não é? Quem vai ser o coeficiente que multiplica o termo de primeiro grau desse polinômio do lado direito? Ué, é o 2mn. Então 2mn é igual a menos b. Tá? E por último, eu tenho aqui o termo independente, que é o c, que tem que ser igual a quanto? Ó? Ao termo independente do lado direito, que é n ao quadrado. Ficou amarelo, amarelo não é uma boa cor, né? Amarelo não fica legal. Então vou botar de vermelho. Pode ser que vocês não estejam enxergando essa cor amarela aí, tá? Então esses três coeficientes aqui, ó, do polinômio do lado direito, tem que ser igual aos três coeficientes do polinômio a de x, tá certo? Bom, aí o problema pergunta, ó, quem vai ser b ao quadrado, tá? Então quem vai ser b ao quadrado, eu vou pegar essa equação aqui do meio, né, que é a que aparece b. Eu vou pegar o quê? Ó, aqui está menos b e aqui está 2mn. Então eu vou elevar ao quadrado aqui os dois lados. Eu vou pegar o menos b e vou elevar ao quadrado. O que vai ser o menos b elevado ao quadrado? Vai ser o 2mn elevado ao quadrado. E aqui vai ficar, ó, menos b ao quadrado é a mesma coisa que b ao quadrado. E aqui, ó, mesma propriedade, tá? De potência que eu vou usar, ó. Aqui eu tenho A e B, mas eu poderia ter A vezes B vezes C aqui dentro do parêntese, tá? O resultado seria o mesmo, seria A elevado a Y, ó, se eu tenho aqui, ó, A vezes B vezes C elevado a Y, isso vai dar A elevado a Y vezes B elevado a Y vezes C elevado a Y, tá? É essa propriedade que eu estou usando, beleza? Então vamos comigo, ó. 2 ao quadrado é 4, m ao quadrado vezes n ao quadrado. E aqui é só substituir, ó. Quanto vale o m ao quadrado? O m ao quadrado vale 3, ó. Então aqui fica 4 vezes 3 vezes... Quem é n ao quadrado? N ao quadrado é c. E aqui vai ficar 4 vezes 3, 12 vezes c. Então, o b ao quadrado, nessa equação, para que essa equação b de x ao quadrado seja igual a de x, é preciso que o b seja igual a 12c. Resposta letra B de bola. Ok? Tá tudo bem aí? Vamos ver se apareceu alguma pergunta até o presente momento. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu vejo. Não consigo ver, né? Deixa eu ver aqui. Ah, apareceu. Não, no momento não tem nenhuma pergunta. Então vamos continuar. Tá? Qualquer coisa, pessoal, deixem aí nos comentários, tá, do vídeo. Quem estiver vendo esse vídeo gravado, deixe nos comentários que eu respondo depois, tá? Qualquer dúvida. Beleza? Então vamos para o próximo problema. Nós temos aqui o seguinte agora, ó. Estamos na questão 9.
questão 9 é uma questão da ESA de 2017, tá? Então fala assim, ó, os valores de K, de modo que o valor mínimo da função quadrática seja menos 3, são, bom, vamos lá, ó, os valores de K, de modo que o valor mínimo da função, valor mínimo, gente, sempre que estiver falando assim, ó, de valor mínimo de uma função quadrática ou valor máximo, você sempre tem que olhar para o vértice da parábola. Por quê? Ó, a parábola, ela tem dois formatos possíveis, tá? Um formato é quando ela está assim, ó, com concavidade para cima. Isso vai acontecer quando o A for positivo, ou seja, quando o coeficiente, tá, que multiplica o termo de segundo grau for positivo. Ou a parábola terá concavidade para baixo. Tá um pouco torta, mas vocês entendem isso, né? É só para ter uma ideia. Isso vai acontecer quando o A for menor do que zero, tá certo? Então, ó, aqui no problema, qual é o valor do A? Ó, aqui eu tenho a minha equação, a minha função quadrática, né? Então, ó, o A aqui vale 1, que é quem multiplica o termo de segundo grau, ou seja, o A é maior do que zero. Então, o formato dessa função, o formato do seu gráfico vai ser assim, né? Concavidade para cima, tá certo? Então, nesse caso, ó, essa função, ela tem um valor mínimo, e o mínimo dela ocorre aqui, ó, no vértice da parábola, tá? Vamos desenhar aqui os eixos, ó. Imagine que aqui seja o eixo das abscissas, tá? E aqui eu tenho o eixo das ordenadas. Aqui no eixo vertical, nós temos o valor da função, tá? O valor da função está sempre aqui, ó, no eixo vertical. No eixo das abscissas, nós temos o domínio da função. E aqui no vértice, ó, quem vai ser a abscissa do vértice? A abscissa do vértice, a gente chama assim, ó, de x do vértice, tá? Que sempre vai ser obtido por essa fórmula, ó, menos b sobre 2a, tá? E aqui, ó, o valor da função nesse vértice vai ser quem? Vai ser o y do vértice. Então, se eu quero o valor mínimo da função, ó, eu preciso descobrir quanto é o y do vértice, tá certo? E o y do vértice a gente calcula assim, ó, ele é menos delta, tá? Menos delta sobre 4a. Beleza? Eu posso calcular assim, ou eu calculo calculando o valor da função no x do vértice. Tá? Eu vou fazer o f do x do vértice. Um dos dois, tá? Você pode escolher o que for mais fácil para você. Beleza? Então aqui eu quero o valor mínimo, ó, dessa função. Essa função eu tenho que o a vale 1, tá? O b, quanto vai valer o b dessa função? O b é o termo que multiplica x, então é 2k menos 1. E o c? O c é o termo independente, que é 1. Beleza? Então, a, b e c. Se eu sei quem é o a, sei quem é o b, sei quem é o c, eu posso calcular o delta, né? O delta dessa função quadrática. O que é delta? Escreva de novo a fórmula. Toda vez que você escreve a fórmula, você está transformando essa fórmula em algo mais natural para você. Você está transformando... O B saiu horrível aqui, né? Que B estranho esse. Que B esquisito. Assim, isso. Agora tá melhor, pô. Tentando caprichar aqui para vocês, hein, pessoal. Tentando fazer uma letra bonita. Ó, então, delta é menos b, o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Então, eu vou calcular aqui o delta. Vamos calcular o delta agora. Nessa função, quem é o b?
O B é o 2K menos 1. Então, eu vou fazer 2K menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1. Logo, quem vai ser o delta? O delta vai ser isso aqui, ó. Vamos fazer essa conta, ó. 2K menos 1 ao quadrado é quanto? Quadrado do primeiro, então vai ficar 4K ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, é 2 vezes 2K, vai dar 4K vezes 1. Então, é 4K. Mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar mais 1 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 1, que é 4. Então, melhorando isso daqui, ó, nós vamos achar que delta é igual a 4K ao quadrado menos 4K mais 1 menos 4 é menos 3. Então, já achei o delta. Já achei o delta dessa nossa função aqui, quadrática, tá? Então, qual vai ser o valor mínimo dessa função? O valor mínimo é o y do vértice, ó. Valor mínimo é igual a menos delta, ó, menos delta, vou botar o delta aqui entre parênteses, então vai ficar menos, vai ficar 4K2 menos 4K menos 3 sobre 4 vezes o A, sobre 4, né? Porque o A é 1. Beleza? Então, esse é o valor mínimo da função. Aí o problema fala, o valor mínimo tem que ser menos 3. Ó, o valor mínimo é menos 3, então eu pego esse valor mínimo e igualo a menos 3. Beleza? Ó, como eu tenho menos aqui na esquerda e menos na direita, eu posso multiplicar tudo por menos 1, tá? Multiplicando tudo isso, ó, por menos 1, ó, esse menos vai sumir, vai ficar aqui do lado esquerdo o 4K2 menos 4K menos 3 sobre 4. E do lado direito vai ficar 3, né? Posso passar esse 4 para o outro lado, ó, o 4 está dividindo, ele vai passar multiplicando 3. Então, fica 4K ao quadrado menos 4K menos 3 igual a 12. Certo? Beleza, gente? Igual a 12. Deixa eu só conferir aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui, ó. Eu acho que tá sim. Tá? Então aqui vai ficar, passando esse 12 para o lado esquerdo, fica 4K2 menos 4K, ó, menos 3 menos 12, né? Vai ficar menos 15, igual a 0. Tá, beleza? Então, tem que descobrir quais são os possíveis valores de K. Nessa equação do segundo grau aqui, ó, que nós obtivemos, ó, o A vale 4, o B vale menos 4 e o C é menos 15. Tá certo? Então, nessa equação, ó, o delta dela vai valer B ao quadrado, vamos escrever aqui, ó, B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a menos 4 ao quadrado vai dar 16. 16 menos 4 vezes 4 vezes menos 15. Tá certo? Delta igual a 16 menos vezes menos vai dar mais. Aqui fica 4 vezes 15 vezes 4. 4 vezes 4, né?
4 vezes 4 vezes 15. Vou botar assim, ó. Vou botar 16 vezes 15. Ó. Quanto é 16 mais 16 vezes 15? Isso aqui não é a mesma coisa, ó, que 16, ó, olha aqui, ó. Olha aqui. Ó. Isso aqui, ó, não é a mesma coisa que 1 vezes 16? 16 não é uma vez o 16? Né? Então tem 1 vez 16 mais 15 vezes 16, quanto dá? Se eu tenho uma banana, tá? Eu vou somar com 15 bananas, vai dar quanto isso? 16 bananas. Então aqui eu tenho 1 vez o 16 mais 15 vezes o 16, isso vai dar 16 vezes o 16, que é 16 ao quadrado. Olha que beleza, deu um quadrado perfeito aqui, né? Então, quem vai ser esse nosso K? Esse K vai ser, ó, usa a fórmula de Bhaskara agora. Como é que é a fórmula de Bhaskara? Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2A. E aqui nós vamos encontrar dois valores para o K. Ó, primeiro, o K é igual a menos B. Ó, quanto vai ser menos B? 4 mais raiz quadrada de 16 ao quadrado. Quanto é a raiz quadrada de 16 ao quadrado? Ué, 16, né? Estou fazendo raiz quadrada de 16 ao quadrado, ó. Como o índice aqui é 2, ó, esse 2 aqui, ele cancela, né? A raiz fica só 16. Tá? Então, 4 mais 16 dividido por 2A. O A não é 4? Então, 2A é 8. Isso vai dar 20 sobre 8. Simplificando, ó, em cima e embaixo, por 4, eu vou achar em cima 5 e embaixo 2. Então, uma das possibilidades por K é ser 5 sobre 2. E a outra? A outra vai ser menos B, então 4. Agora eu uso menos raiz de delta, né? Então, é menos 16 sobre 2A. Bom, 4 menos 16 dá menos 12. Tá? Menos 12 sobre 8, eu posso simplificar por 4 também, né? 12 dividido por 4 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2. Então, os possíveis valores de K nesta equação vai ser K igual a 5 sobre 2 e K igual a menos 3 sobre 2. Tá? Essa é a alternativa correta. Beleza? Então, esses são os possíveis valores de K, de modo que o valor mínimo dessa função seja menos 3. Beleza? Então, vamos para a 10ª questão. Né? 10ª questão foi a prova do ano passado. Essa, ó, questão 9 do ano passado. Vamos ver aqui. Bom, questão 9 do ano passado fala assim, ó. O lucro de uma empresa é dado por uma lei L de x, que é menos x ao quadrado mais 8x menos 7, em que x é a quantidade vendida, tá? X é a quantidade vendida em milhares de unidades. Quer dizer, o que quer dizer isso? Ó, x é a quantidade vendida em milhares de unidades. Então, por exemplo, se a gente achasse assim, ó, que x é igual a 1, o que isso significa? Pô, isso está em milhares, então isso quer dizer 1000, né? Beleza? Se x igual a 10, isso quer dizer o quê? 10.000, etc. Tá? Então, x está dado em milhares. E o lucro, e L é o lucro em reais. Tá? L é o lucro em reais. Qual o valor do lucro máximo? Ó, de novo,
quando a gente tem uma função polinomial do segundo grau, uma função quadrática. E o problema pede o máximo e o mínimo, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer, olhar para o vértice dessa parábola. Tá? E aqui a gente nota o seguinte, ó, que está menos x ao quadrado. Se tem menos aqui na frente, isso significa que o a, ele é o quê? Menos 1. Ó. O a é menos 1, então ele é o quê? O a é negativo. Lembra que eu falei? Quando o a for negativo, a concavidade da parábola vai ser assim, ó, vai ser para baixo. Tá? Então, nesse caso, olha o que acontece. Ó. A parábola, ela desse lado aqui, ó, ela vai subindo, subindo, subindo. Ela chega aqui no topo, ó, certo? A partir desse ponto, ela começa a cair. Esse ponto, esse vértice dela, é o chamado ponto de inflexão. É onde a função, ela muda o seu sentido, né? Desse lado aqui, ó. Imagine que você está jogando, está lançando algum objeto, ó. Aqui o objeto está subindo, né? Nessa parte aqui ele está subindo, está subindo, aí a força da gravidade vai atuando, né? E vai subindo, tem um momento que ele chega no máximo. A partir desse máximo, o que vai acontecer? A bolinha começa a cair, cair e cair, entendeu? Então esse máximo, esse ponto de inflexão é o vértice da parábola, tá? E como é que a gente faz para determinar o vértice? O vértice é sempre o x do vértice e o y do vértice. Tá? O valor máximo ou o valor mínimo é sempre quem? É sempre o y do vértice. Aqui é o valor máximo, tá? Da função. Se o problema perguntasse assim, ó, qual é a quantidade vendida, qual teria que ser a quantidade vendida, né, de produtos para que o lucro fosse máximo, né? Vamos imaginar que esse produto vendido aqui pela empresa seja camisa, tá? Então X representa o número de camisas. Então, quantas camisas a fábrica, essa empresa deve vender de modo que o seu lucro seja máximo. Aí você teria que encontrar o quê? O X do vértice. Entendeu? Esse X do vértice seria a quantidade vendida para que a função assumisse o seu valor máximo. Ok? Então a gente quer o lucro máximo. O lucro está em quê? Ó? Ele está falando que o lucro está em reais. Qual é o lucro máximo? Vamos lá. Então, ó, vamos olhar para essa função quadrática e me diga o seguinte: o a gente já sabe que o a é menos 1, né? O b, quem vai ser o b? O coeficiente b é 8 e o c vale menos 7. Beleza? Então achei a, b e c. Quem vai ser o delta? O delta é sempre quem? Ó? B ao quadrado menos 4a vezes c. Sempre escreva isso, sempre. Então vamos fazer a conta. Ó. B ao quadrado, 64, né? 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 7. Então delta vai ser igual a 64... Menos vezes menos é mais. Vezes menos vai ser menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. Tá? Quanto é 64 menos 28? Faz como? 64 e aqui 28, né? Pede emprestado 14. 14 tira 8 é 6. Aqui ficou 5, 36. 36. Quando o delta dá um quadrado perfeito, a gente fica muito feliz, né? Sempre. Então, agora que a gente sabe o valor do delta, nós vamos calcular o valor máximo dessa função. Quem é o valor máximo? É o y do vértice. Quem é o y do vértice? É o menos delta sobre 4a.
E eu também posso fazer o quê? Calcular o valor da função, no caso a função é L de x, né? Eu posso calcular o valor da função no x do vértice, tanto faz. Eu posso fazer o menos delta sobre 4a ou calcular o valor da função no L de x, tanto faz. Então vamos fazer aqui, ó. O delta a gente já sabe que é 36, então o valor máximo vai ser menos 36 sobre 4a. Ó, o a é menos 1, então aqui vai ficar menos 4. Menos dividido por menos é mais, né? A gente sabe que é mais. E 36 dividido por 4 é 9. Ou seja, o valor máximo dessa função é 9. E aqui aparece como? 8.000, 10.000, 9.000, 7.000, 6.000. Qual é a resposta? Qual é o lucro máximo? A intenção aqui, eu tenho certeza que a intenção... aqui houve um erro de digitação, né? Aqui eles deveriam falar o seguinte, ó, o lucro está dado em milhares de reais. Tá? Ele não falou isso, ele disse que o lucro está em reais. Ele disse que a quantidade vendida está em milhares de unidades, né? Mas ele deveria dizer que o lucro está dado em milhões de reais ou em milhares de reais. Que aí você saberia que o lucro máximo seria quanto? Ó, 9.000, né? Porque eu achei 9, mas ele não falou isso. Então o que aconteceu com essa questão? Ela foi anulada. Foi uma questão anulada. Tá? Não fique feliz, cara. Sabe por quê? Tu fala assim, mas foi anulado, então eu ganhei a questão de graça. Não, você não ganhou, todo mundo ficou igual, entendeu? Até o cara que não estudou, entendeu? Aí não adianta, né? Todo mundo aqui empatou, pô. E não interessa isso pra gente. O que a gente quer é pegar todas as questões e gabaritar, tanto as fáceis quanto as difíceis, tá certo? E essa seria uma questão mediana, né? Para quem está começando a estudar, ela é uma questão nível mediano, intermediário, tá certo? Bom, pessoal, já temos aqui mais de 40 minutos, tá certo? Eu tinha programado fazer essas 4 questões com vocês, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, beleza? Me acompanhe nas redes sociais, me acompanhe no YouTube, me acompanhe em todas as redes aí que vocês puderem, valeu? Siga a gente aqui no canal. Fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima. Se você gostou desse vídeo, se isso te ajudou, dê um like aí no nosso vídeo, tá? Para nos ajudar. E se você não gostou, deixe o seu comentário para que eu possa melhorar das próximas vezes. Tá ok, pessoal? Fiquem com Deus.